Olá, aluno! Olá, aluna Legale! Sejam bem-vindos a mais uma sessão da tarde, dessa vez com o nosso querido professor Cleiton Peixer de Penal. E para você que está chegando agora, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube com certeza. Daqui a pouquinho a aula começa. Muito obrigada! Olá pessoal, boa tarde. É uma honra, uma satisfação muito grande poder estar novamente com vocês aqui na Faculdade Legale, discutindo mais uma vez assuntos penais, criminais, né? Advocacia na prática. Tá aqui o professor Cleiton Peixer com vocês hoje
para falar de resposta à acusação e instrução processual, audiência de instrução e julgamento na área penal. Bom, vamos lá, pessoal. Para a gente introduzir o tema, né, eu vou relembrar algumas coisas da aula anterior, aquela que está gravada lá no YouTube, que você deve ver para se inteirar desde o início da persecução penal, né? Desde quando acontece o crime lá, e você está na sua casa e recebe aquele telefonema do seu cliente que está preso em flagrante na delegacia, ok? E aí o seu telefone tocou e você se dirige à delegacia. Uma situação daquelas muito complicadas, um ambiente hostil, pesado, e você, doutor, doutora, tem que saber o que vai fazer na delegacia, ok? Então, primeira coisa, você chegou na delegacia, tome parte da situação, converse com o escrivão, com o investigador, procure o delegado para saber se não é o caso de ser elaborado um termo circunstanciado, se a infração penal que o seu cliente cometeu não tem uma pena de até 2 anos. Vamos dar uma olhadinha no material rápido para a gente ir passando bem brevemente, ok? Olha lá, termo circunstanciado, contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Vem comigo, olha lá. Então, você chegou na delegacia, o seu cliente cometeu um crime de menor potencial ofensivo, ele vai sair da porta da frente com você, doutor, doutora. O delegado de polícia vai elaborar um termo circunstanciado para que ele compareça posteriormente perante o juízo, né? Mas dali ele será liberado. Caso não seja o caso de elaborar um termo circunstanciado, a segunda providência que você, advogado diligente, tem que tomar é saber se o crime que ele cometeu tem uma pena cominada máxima de até 4 anos. Sendo assim, o próprio delegado de polícia poderá arbitrar a fiança, tá? E dessa forma, o seu cliente também vai sair pela porta da frente com você naquele momento. Acontece que nem eu falei para vocês, doutores e doutoras na outra aula, por vezes o delegado não está muito afim de arbitrar aquela fiança, né? E ele tenta dificultar de alguma forma. Então, ele fala que o crime é qualificado, por exemplo, num crime de furto, e ultrapassa os 4 anos e não quer arbitrar a fiança. Outra vez, ele coloca um valor exorbitante de fiança, o que impossibilita o seu cliente de pagar aquela fiança para poder já sair da delegacia ali naquele momento. E isso são coisas que você, doutor e doutora, vão se deparar no dia a dia da advocacia criminal, ok? Então, sendo dessa forma, você chegou na delegacia, viu que não é caso de elaborar um termo circunstanciado, que não tem a possibilidade do delegado arbitrar a fiança, tá? Um adendo, não esqueçam da Lei Maria da Penha, tá? Lei Maria da Penha, somente o juiz poderá arbitrar a fiança, o delegado não pode, ok? Mas, passando essa fase, você vai ter que acompanhar o flagrante, tá? E nesse sentido, você tem o direito de conversar com o seu cliente reservadamente. Isso é um direito do preso, é uma prerrogativa do advogado, poder falar com o seu cliente, mesmo que ele esteja incomunicável, tá? Então, você vai poder falar com o cliente. Se isso não acontecer, é caso de tomar providência no sentido de relaxar a prisão em flagrante, né? Mas você tem o direito de falar com o seu preso, com o seu cliente reservadamente, ok? Inclusive podendo fazer perguntas para ele quando do interrogatório, ok? Vamos lá dar uma olhadinha no material. A autoridade policial poderá conceder fiança nos crimes cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos, de acordo com o artigo 322 do Código de Processo Penal. Como eu falei para vocês, tomar cuidado com a Lei da Maria da Penha, pois lá no artigo 24A, parágrafo 2º, fala que apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança, tá? Aí falei para vocês agora também do flagrante, que é um direito do preso e prerrogativa do advogado comunicar-se com o seu cliente, mesmo sem procuração, ainda que considerado incomunicável. Isso está lá no artigo 7º, inciso 3 da Lei 8.906,
de 94. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, podendo, inclusive, apresentar razões e quesitos sob pena de nulidade absoluta, ok? Então, como eu disse a vocês têm o direito e o preso tem o direito de comunicar-se com o seu advogado, independentemente de procuração, se eles estiverem comunicável, e o advogado tem a prerrogativa de fazer perguntas no interrogatório desse preso, ok? Então você acompanhou esse flagrante e na delegacia viu que não é o caso de arbitrar fiança ou o valor foi elevado, você vai conversar com o seu cliente e falar para ele assim, olha, infelizmente não vai ser possível você ir embora comigo agora, mas amanhã você vai ser conduzido para a audiência de custódia e lá vamos fazer os pedidos para o juiz, tá? Então essa fase da polícia termina aí e nós vamos para a audiência de custódia. Chegando na audiência de custódia, o juiz tem 3 possibilidades. Ele pode relaxar a prisão em flagrante, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória. Isso nós falamos na outra aula também. Isso é só para a gente esquentar os motores aqui, tá bom, doutores e doutoras? Para a gente introduzir o nosso assunto de pauta do dia, que é a resposta à acusação e a audiência propriamente dita. Vamos dar uma olhadinha no material novamente. Olha lá, audiência de custódia, está no artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, no inciso 1 fala que o juiz poderá relaxar a prisão ilegal, ok? Inciso 2, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Volta aqui comigo, olha lá. Para que o juiz possa converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ele tem que fazer uma fundamentação idônea. Não basta, doutores e doutoras, ele alegar a gravidade em abstrato do crime, falar que o crime é grave, o roubo é grave, então eu vou converter a prisão em flagrante em preventiva. Não pode. Ele tem que justificar por que ele está convertendo a prisão preventiva. E isso é lógico que gera a você a possibilidade de tomar providências, caso o juiz indefira ou os seus pedidos de relaxamento, né, ou de liberdade provisória, ou até mesmo da revogação da prisão preventiva através de habeas corpus, tá bom? Pois bem, essa fase da prisão preventiva, o juiz no inciso 3 pode conceder a liberdade provisória. Vamos lá dar uma olhadinha novamente no slide. Conceder liberdade provisória. Aí o preso tem que ter o merecimento, doutores. Ele tem que ser primário, de bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, que possa conceder a ele o direito de responder o processo em liberdade, né, mesmo que seja imposto a ele algumas medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Penal. Volta aqui comigo, olha lá. Então, para conceder a liberdade provisória, doutores e doutoras, você tem que demonstrar para o juiz que o seu cliente é merecedor da liberdade provisória, tá? Que ele é primário, que ele tem bons antecedentes, que ele tem ocupação lícita. Isso não quer dizer registro em carteira. Às vezes ele é autônomo, então você pode pegar declarações das pessoas que ele trabalha, você tem a possibilidade de juntar já de antemão declarações de antecedentes, ou seja, junte o máximo de prova possível para que você possa requerer e o juiz ter fundamentos para conceder a liberdade provisória para o seu cliente. E você fazendo isso e conseguindo demonstrar, com certeza o seu cliente vai ver que você é um advogado diligente e você vai conseguir o êxito na liberdade provisória, ele responderá o processo em liberdade, tá bom? Pois bem, aí encerramos então, doutores e doutoras, essa primeira fase que foi da aula anterior, onde nós percorremos todo esse caminho desde a diligência na delegacia até a audiência de custódia. E falamos daquilo que pode ser requerido na audiência de custódia e quais são as decisões que o juiz pode tomar ali nesse primeiro momento que é tão difícil,
momento que o cidadão acaba de ser preso, né? Aquele primeiro impacto da advocacia criminal. E isso é difícil, porque vocês vão pegar, inclusive, crimes que ocorrem no final de semana. E aqui em São Paulo, pelo menos, doutores, temos os plantões, né? O fórum funciona no domingo, inclusive. Então você vai atender o seu cliente na delegacia no sábado e no domingo de manhã você já vai para o plantão e lá vai ficar aguardando a audiência de custódia. Então você, doutor, doutora, seja diligente, já vá armado, já vá documentado, junte documentos com a família, já chegue na audiência, mesmo que o processo seja digital, chegue com documentos que você possa mostrar para o juiz, né? Que nem que ele seja juntado posteriormente, mas que você já possa demonstrar que o seu cliente merece a liberdade provisória, ok? Passada essa fase, então, o juiz vai decidir se mantém a prisão preventiva ou se concede a liberdade provisória. A partir daí, começamos essa outra fase, que é a fase da instrução processual. A partir desse momento, esses autos vão ser encaminhados para o Ministério Público para que ele possa oferecer a denúncia. E aí, o juiz, isso no procedimento ordinário, ok? Porque existem procedimentos especiais, como é a lei de drogas, né, que você teria uma defesa preliminar para fazer antes do recebimento da denúncia. Mas vamos tratar aqui, até por conta do diminuto do tempo, de um procedimento ordinário nos crimes comuns, para que a gente possa avançar cada vez mais na matéria. Então, esses autos sendo dirigidos ao Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, tá? E o juiz, recebendo a denúncia, é que vai mandar citar o réu, tá? Para que ele apresente a resposta à acusação nos termos do artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhadinha no material. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Volta para mim? Então, o juiz vai mandar citar o réu para apresentar a resposta à acusação e, no caso de citação por edital, o processo ficará suspenso, de acordo com o artigo 366 do Código de Processo Penal. Aí, com relação à suspensão, podemos falar um pouco mais adiante a respeito disso. Não sei se vai dar tempo, pessoal, mas o processo fica suspenso até que seja encontrado o réu ou que ele constitua um defensor e esse se manifeste nos autos. Aí a partir daí começa o prazo para se manifestar dos 10 dias, certo? Pois bem, passada essa fase da citação, um detalhe. Essa suspensão do artigo 366 do Código de Processo Penal não é ad eterno, ok? A jurisprudência diz que essa suspensão se dará pelo máximo da pena em abstrato e passado esse período volta a correr o prazo prescricional, ok? Mas vamos dizer que o seu cliente foi citado e aí então fica completa a tríade processual, ok? E o juiz já determinou a citação, o prazo para a resposta e você tem que se manifestar nos autos. E chega esse momento, você pode arguir em resposta à acusação tudo aquilo que for de interesse do seu cliente. Resposta à acusação, doutores e doutoras, é uma peça que é completa, uma peça muito abrangente, uma peça que você pode arguir tudo, nulidades, exceções, né? Alegar mérito e arrolar testemunhas. Ocorre, doutores, que a resposta à acusação ela não deve ser usada para arguir tudo que você vislumbra, que você verificou no processo com relação ao mérito, porque isso são matérias que podem depender de
instrução probatória, pode depender de uma oitiva de testemunha, de uma prova, de um documento, de uma perícia. E se você alegar isso já em resposta à acusação, você estará antecipando sua tese de defesa. E isso é dar arma para o bandido, isso é você antecipar aquilo que você vai buscar para a absolvição do seu cliente antecipadamente. Isso vai fazer com que o Ministério Público já saiba tudo aquilo que você vai alegar e vai se armar para combater tudo isso, ok? E o processo penal busca a verdade real e você tem que usar os elementos ao seu favor, você tem que usar os elementos, você que é advogado criminalista, em prol do seu cliente, ok? Então vamos dar uma olhadinha no material, o que fala da resposta à acusação. Olha lá, o artigo 363 do Código de Processo Penal. O processo terá completado a sua formalização quando realizada a citação do acusado. Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Como eu falei para vocês, olha lá, observação, artigo 366 do CPP, com relação à suspensão. E na resposta à acusação, como eu disse também agora há pouco, olha lá, o 396A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos de justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunha, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário, ok? Volta aqui comigo. Aí, doutores e doutoras, com relação a essa resposta, como eu disse para vocês, vocês podem alegar as preliminares de exceção de incompetência, pode alegar qualquer nulidade, litispendência, coisa julgada. Isso você vai alegar se realmente for ter efetividade, se for causa para absolver sumariamente o seu cliente ali. Isso vai ter efeito imediato, senão não compensa. As nulidades e as exceções não, isso é o momento certo, mas tem coisa que você, no mérito, não alegue, tá? O mérito não é para ser alegado tese de defesa. E o mais importante disso tudo é arrolar testemunhas. Aqui, doutores e doutoras, está o pulo do gato, da resposta à acusação. Por quê? Porque você, como advogado criminalista, você deve, nem que não tenha, deve arrolar testemunhas nessa fase. E eu explico por quê. Arrole nem que sejam as mesmas da acusação. E se você não tiver nenhuma, coloque qualquer uma. Não tem a qualificação, não tem endereço, coloque e protesta pela substituição dessa testemunha depois, ou pela juntada de documento que comprove qualificação, mas não deixe de arrolar. E eu conto aqui para vocês um caso que aconteceu no escritório. Nós arrolamos uma testemunha num processo e chegou na audiência de instrução e julgamento, a nossa cliente passou mal, estava no hospital. Isso até falei na aula anterior, mas vem ao caso aqui para que a gente possa exemplificar isso para vocês. Então, essa cliente passou mal, não pôde ir e o juiz, muito intransigente, me disse que ela teria até o horário da oitiva da última testemunha para comparecer e prestar o seu depoimento, ser interrogada, senão ele já estaria ali decretando a prisão preventiva. Sequer me deu prazo para juntada de atestado médico dela, comprovando que ela estava passando mal. Mesmo eu mostrando foto para o juiz dela no hospital. Pois bem, eu tinha rolado uma testemunha que essa testemunha não compareceu. E o promotor, já muito bravo, queria que eu desistisse daquela testemunha, tá? Para quê? Para que o juiz já decretasse a revelia da ré e partisse para memoriais, para as alegações finais. Olha só a importância da testemunha, olha só se eu não tenho nenhuma testemunha arrolada. E ao ouvir as testemunhas de acusação, próximo passo, interrogatório do réu. O réu não compareceu, revel, alegações finais. Olha o prejuízo para o seu cliente. Olha que prejuízo danado, porque ele não ia ser ouvido, ia ser julgado à revelia. E o que eu fiz? Eu insisti na oitiva da minha testemunha. E sabem, doutores, o que ela vai revelar na próxima audiência? Absolutamente nada.
é uma testemunha apenas de antecedente, não é uma testemunha presencial do crime, mas foi importante diante da intransigência daquele juiz e não permitir sequer a apresentação de um laudo para comprovar que a cliente estava passando mal, e já ia decretar a revelia. Como eu insisti na oitiva da testemunha, teve que ser adiada ao interrogatório e marcada uma nova data para oitiva de testemunha e após isso o interrogatório do réu. Pois bem, vejam só, se eu não arrolo essa testemunha, o processo estaria praticamente perdido. Então, vocês devem de arrolar a testemunha, nem que não as tenha, tá? Isso é prática, doutores. Isso é dia a dia, ok? Vamos dar uma olhadinha no material novamente. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A, que é a resposta à acusação que eu acabei de falar para vocês, e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: inciso 1, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. Volta aqui comigo, olha lá, o inciso 1 fala de excludente de ilicitude. Quais são eles, doutores? Está lá no artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Se você, doutor, doutora, tem a certeza que você consegue provar uma excludente de ilicitude para absolver o seu cliente sumariamente, sem depender de qualquer outra prova, tudo bem, alegue em resposta à acusação, tá? Se você não tiver essa certeza, é achar que pode pairar alguma dúvida na cabeça do magistrado, ou que pode depender de alguma prova para que isso esteja caracterizado, não peça, doutores, aguarde a instrução. Aguarde a instrução porque você não antecipou tese de defesa para o Ministério Público. Você já não deu suporte para ele se armar contra você, ok? Então, sempre que você conseguir efetivamente provar de plano que era uma causa excludente de ilicitude, alegue. Se não, não alegue. Espere a instrução. Volta aqui comigo. Olha lá. No inciso 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Quais são elas? Potencial consciência da ilicitude, artigo 21 do Código Penal, e inexigibilidade de conduta diversa, no artigo 22 do Código Penal, ok? Volta aqui comigo, olha lá, então eu falei para vocês tanto da cláusula excludente de ilicitude, como da causa excludente de culpabilidade, a mesma coisa, salvo se você tiver convicta certeza que vai dar resultado de imediato para absolvição sumária, alegue, se não, não alegue, porque isso pode dar arma ao Ministério Público e prejudicar a sua instrução probatória depois. Vamos lá de novo no slide. O inciso 3 fala que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente, ok? Vamos lá, aqui comigo, que nem eu disse a vocês, é assim que funciona a resposta à acusação. Para que o juiz absolva sumariamente o seu cliente, tem que estar caracterizado uma das situações desses incisos. Excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, fato atípico, né? Ou extinção de punibilidade. Então, se você conseguir realmente demonstrar tudo isso já nessa primeira fase, alegue. Se não, não alegue, só arrola a testemunha e pode colocar isso na sua peça, viu, doutores? Pode colocar lá que você não vai antecipar tese de defesa, que você protesta por comprovar a inocência do seu cliente quanto da instrução probatória. Isso é perfeitamente possível e é normal que ocorra, tá? E arrola as testemunhas que serão arroladas e, como eu disse para vocês, não deixe de arrolar, ok? Passado essa fase, você apresentou a resposta à acusação, então estamos diante da situação da instrução criminal, tá? Onde será marcada a audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidos a vítima, testemunha de acusação,
testemunha de defesa, interrogatório. Nessa ordem, doutor, é nessa ordem que o Código de Disciplina é essa ordem que deve ser seguida sob pena de nulidade. Agora, é muito importante também que você possa já se manifestar, se acontecer alguma inversão, né, ou alguma coisa fora do que está aí, para que você já possa ir guardando matéria para você, para um eventual recurso, alguma coisa assim. Nulidade, doutores, nessa situação, tem que ser comprovado o prejuízo. Tá? Não ocorre nulidade sem prejuízo. Sendo assim, não guarde na manga alguma nulidade que você vai alegar porque o interrogatório do réu foi feito de forma diversa. Na lei de drogas, por exemplo, doutores, diz que o réu será ouvido em primeiro lugar. Aí o advogado e o juiz inverte. O juiz deixa isso para ouvir o réu no final. Isso em benefício dele próprio. Tá? E o advogado guarda aquilo na manga. Fala, opa, vou alegar nulidade. Tá? Não tem nulidade. Não tem nulidade porque não tem prejuízo. Ok? Então é importante vocês saberem disso, saber como se movimentar, saber como arguir uma nulidade nesse sentido. Vamos lá para o slide novamente. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arrolada pela acusação e pela defesa, nessa ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Volta para mim. Então, produzidas essas provas, doutores, e você fez o interrogatório, ouviu o seu cliente, tudo certo, aí você, não tendo requerimento de diligências, o juiz vai abrir a palavra para o Ministério Público e depois para o advogado, para as alegações finais. E isso, doutor, doutora, eu vejo muito na prática. Quando o juiz fala para o promotor na mesa de audiência, doutor, o senhor já se manifesta? Do outro lado que está o advogado, a advogada já começa a dar tremedeira, suor, né? Começa a escorrer o suor no canto do olho, né? Porque ficam apavorados. E com razão, doutores, sabe por quê? Porque nessa audiência de instrução e julgamento, depois de ouvido todo mundo, onde já estamos partindo para a fase de alegações finais, que é uma das fases mais importantes no processo, é ali que você vai fazer a defesa do seu cliente, e é aquele momento que você vai ter que arguir tudo em prol dele. Você tem exatos 20 minutos, doutores, para fazer tudo isso. Aí você pega um processo complexo, com 1000 laudas, e como que você vai fazer essa defesa, doutor e doutora, em 20 minutos? Olha só, é muito complicado, não é? E tem juiz que é bem intransigente. O juiz vai perguntar para você o seguinte: doutor, o senhor não está capacitado, ele não está seguro para fazer a defesa do seu cliente? E você vai fazer o quê, doutor e doutora? Olha que situação complicada. São 20 minutos. Você está jogando com a sorte do seu cliente de anos de cadeia em 20 minutos. Então isso tem que ser muito bem elaborado. E como vai elaborar isso em 20 minutos, doutores? Aí eu vou trazer algumas dicas para vocês que vai fazer com que vocês não tenham mais esse medo. Que vocês possam ir para a audiência de instrução e julgamento leves, tá? Com a certeza de que vai dar tudo certo. E como que vocês vão fazer isso? Primeiro, doutor, doutora, o réu, aquele seu cliente, vai estar na mesa de audiência ali e você do lado dele. Ele gosta de ver, doutor, doutora, o advogado diligente, o advogado que escreve, o advogado que presta atenção, o advogado que faz perguntas para a vítima, que faz perguntas para as testemunhas, tá? Que faz pergunta para o réu. Porque você vai se deparar com a situação do réu falar depois para os familiares: o advogado não fez nada, o advogado sequer uma pergunta fez na audiência, foi o advogado que me condenou. Então já fica o alerta, doutores. Leva um papel, leva uma caneta, né? E faça perguntas. Faça perguntas para a vítima, faça perguntas para as testemunhas. Com cuidado, é claro, porque na maioria das vezes a gente já sabe o resultado disso, né?
Você vai fazer a pergunta e ele vai falar justamente aquilo que você não queria ouvir. Não é verdade? Mas o réu vai encher os olhos ali, vendo que você é atuante, que você é combativo, que você faz perguntas às testemunhas. Então, eu trago para vocês algumas dicas. O que vocês têm que fazer? Já levem um papel, doutores, com as perguntas elaboradas. Tá? Já leva isso tudo pré-ordenado, já deixa escrito e com espaço para resposta. Tá? Isso é necessário. Você vai fazer uma defesa com mais qualidade se fizer isso. Tá? Você vai levar também, doutores, o seu notebook com a defesa praticamente pronta, deixando os espaços somente para completar, doutores e doutoras, aquelas lacunas que ficaram, aquilo que você vai produzir de prova em audiência. Tá? Dá uma olhadinha no slide. Olha as dicas lá, ó. Elaborar perguntas previamente para fazer em audiência, deixando espaços nas folhas de anotações. Olha lá, ó. No momento da abordagem, o réu estava armado. Desculpe pelo erro de digitação, doutores. É armado, tá? Tinha outra pessoa com o réu. Foi o que eu falei. E deixa o espaço para responder, tá? Para você já ir preenchendo isso. É importante. E eu coloquei aqui, ó. O cliente gosta de ver que o advogado faz pergunta para as vítimas e testemunhas, fazendo anotações. Volta aqui comigo. Então, é assim, doutores. Não deixem de levar o material já impresso ali para que você possa demonstrar para o seu cliente que você é diligente e você está atento ao processo. Você lê o processo, você sabe quais as perguntas que tem que fazer para a testemunha, tá? E você deve também levar o seu notebook, porque além do papel, você pode estar ali e já ir colocando na sua peça, na sua defesa, o que a vítima está dizendo, o que a testemunha está dizendo, e você na própria defesa já fala, ó, segundo o relato da vítima, e você já deixa um espacinho, segundo o relato da testemunha X, testemunha Y, o réu em seu interrogatório disse, isso você já preenche ali na hora. Isso é importante por quê? Porque você já está com a defesa praticamente pronta, e aquele temor que você tem de ficar falando por 20 minutos, vai cair por terra, você vai ficar muito mais tranquilo, porque o máximo que pode acontecer é ter de ler a sua defesa para o escrevente. Mas ainda assim não vai ser necessário, tá? Porque além disso, doutores e doutoras, vocês vão levar um pendrive, e eu alerto aqui para vocês que levem um pendrive novo, virgem, tá? Nossa, doutor, mas quer dizer que eu vou para uma audiência e tenho que comprar um pendrive? Não, você tem que ir para a audiência com pendrive só com aquela defesa. Um pendrive de preferência novo. Por quê? Porque você vai se deparar com um juiz chato, você vai se deparar com um escrevente chato, e ele não vai querer pôr o seu pendrive na máquina dele, porque vai falar que pode ter vírus. E aí você vai ter que falar tudo aquilo que está na defesa, para o escrevente ficar escrevendo. E isso pode acontecer de levar mais que 20 minutos. E aí você prejudica a sua defesa por conta disso. Vamos ver o material novamente, olha lá. Sempre que for para a audiência, levar em seu notebook a defesa pré-elaborada, deixando os espaços para anotações do que foi produzido de prova na audiência, ok? Olha lá. Terceiro, levar sempre um pendrive, de preferência novo, para salvar a defesa e entregar para o escrevente. Isso é importante, pois substitui as alegações finais de forma oral, limitada em 20 minutos. Volta aqui comigo. Como eu disse a vocês, então leve o pendrive, leve a sua defesa praticamente pronta. Só que um detalhe, doutores. Essa defesa que você vai levar, ela tem que ser uma defesa sucinta. Ela não pode ser uma defesa de 40 laudas, tá? Citando doutrina, jurisprudência, você tem que ser muito objetivo. E nem ficar separando aqueles parágrafos e colocando a jurisprudência destacada. Não. Você faz uma defesa objetiva, porque aquele texto que está na sua defesa, em Word, você vai passar o pendrive para a escrevente e ela vai fazer o quê? Ela vai copiar exatamente aquilo que está no seu pendrive, exatamente o que está ali, e colocar na ata de audiência.
na ata de audiência. Então a sua defesa já está pronta, já está ali. Então você elimina esse temor de ter só 20 minutos para falar, né? E você tem uma defesa ok, tá bom? Vamos lá para o material novamente. Levar também uma cópia da defesa pré-elaborada impressa com os devidos espaços para anotações. Isso é importante para que, caso o advogado tenha que fazer a sustentação oral da defesa, ter ela organizada, otimizando o tempo que é reduzido, 20 minutos, tá? O artigo 404, ordenado diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem alegações finais. Volta para mim? Então, assim, essa fase da instrução processual foi o que eu disse para vocês. Mas, se tiver diligência, vai ser concluída a instrução sem as alegações finais. E o que vai acontecer? O juiz vai marcar prazo depois da diligência, né? Ou dada a complexidade do caso, quantidade de réus, muitas perícias, muitas provas, a quantidade enorme de folhas, o juiz pode substituir alegações finais por memoriais. Então aí vai o Ministério Público falar em memoriais, depois você vai ser intimado para apresentar os memoriais. Então vocês têm que ficar atentos para que não tenham surpresas, né? E quais são as surpresas? Você chegar numa audiência de instrução e o juiz falar: doutor, o senhor está com a palavra, e o senhor falar: e não estar preparado para fazer as suas alegações finais. Se você seguir isso que eu disse, levar tudo anotado, uma defesa previamente preparada, somente com as lacunas ali para você colocar os depoimentos, você vai ver que a sua vida vai ser facilitada demais. Leva o pendrive. Tem juízes que são intransigentes, mas tem muitos juízes que acham maravilhoso quando o advogado faz isso, porque poupa, inclusive ele, de trabalho, gera uma celeridade muito grande no processo e é tudo resolvido simplificadamente, ok? Doutores e doutoras, o nosso tempo é muito curto, eu tive que passar superficialmente para vocês a resposta à acusação e a audiência de instrução, e amanhã, na próxima aula nossa de prática penal, nós vamos falar então dos memoriais, da defesa do réu em memoriais, passada essa fase das alegações finais orais, ok? Conto com a presença de vocês, espero ter contribuído e até a próxima!